Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Essa palavra que é santa, que é pura, que é verdadeira, ela é tudo para nós, né, meus irmãos? Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, porque esta palavra de hoje, ela é gloriosa. Todas elas são, toda vírgula, ela é santificada, né? Cada palavra é maravilhosa, mas eu, particularmente, esse capítulo 10 de João, que será lido hoje, ele toca muito no meu coração. E eu oro e desejo que toque no seu coração também. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, Josimere de Souza, @Josimere de Souza 6227. E seja tocado pela verdade da palavra. Amém, queridos? Pedi perdão aqui porque deu um ventinho aqui. Ei, glória! Aleluia, Jesus! E então se inscreve, deixa este canal à disposição para que quando você seja notificado pelo YouTube, você vai receber a notificação. Se você não ativar o sininho, aí eles não mandam para você, entendeu? Então, se você for lá, dá o like e ativar o sininho, que tem um sininho, vai lá, ativa o sininho. Aí, quando a Irmã Mary colocar um novo capítulo no canal, o YouTube mesmo manda para você a gravação, certo, queridos? Deus abençoe. A Irmã Mary está começando, ainda não entendi muito como é, mas eu acredito que é esse o caminho. Você se inscrever, @Josimere de Souza 6227, vai lá, ativa o sininho para receber as notificações. E não esqueça, se você sentir no seu coração, compartilhar, enviar naquela setinha de compartilhar para todo aquele que você quer que ouça a verdadeira voz de Deus, a palavra do Senhor como ela é. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia. Jesus, o bom pastor. Diz assim: Jesus, o bom pastor. Versículo 1 do capítulo 10 de João, Evangelho de João. Nós estamos lendo o Evangelho de João esse mês de janeiro. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Aleluia, Jesus. Que forte isso aqui, né, irmãos? É muito forte. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, para a liberdade, né? É o nosso Jesus, irmãos, que ouve a nossa voz. Olha só, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, depois de fazer sair da prisão todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a sua voz. Olha que coisa mais linda, irmãos. É muito lindo isso aqui. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Oh, aleluia, Jesus. Será que nós temos com nossos ouvidos espirituais atentos à voz do nosso amado Jesus, do nosso amado Espírito Santo, que nos conduz não ao erro, mas ao seu querer, ao centro da sua vontade? Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Pois Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
porque quando o Senhor usa parábolas, parece que o povo ele não entende, não compreende, ou tenta começar a florear muito, né? E imaginar, fazer comparações imaginárias e não consegue compreender as parábolas muitas vezes de Jesus, né? Mas aí Jesus, ele sabe que a gente é pequeno demais muitas vezes para compreender as grandezas dele, então ele vai lá e ele revela aos pequeninos, né, irmãos? Mas mesmo assim ele fala claramente: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrão e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores. Meu Deus. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, versículo 9. Eu sou a porta. Olha, irmãos, a porta é Jesus. A porta que conduz à vida eterna é Jesus. A porta é estreita, aleluia, e poucos aqui a encontram, porque muitos não dão ouvidos a esse Senhor, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Pagam o preço, pagam o grande preço, né? Às vezes até por zombarem do nome de Jesus, do nome do nosso Senhor, pagam preço, cidades, nações inteiras. Meu Deus, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Olha, entrará, estará seguro. Sairá, terá pastagem, porque estará no lugar seguro, com alimento. Oh, aleluia! Não faltará o teu alimento. Eita, arabaçúria, aleluia, Jesus. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, irmãos, olha que palavra gloriosa, escritas em vermelho aqui, palavras declaradas da boca do nosso Jesus. O ladrão veio matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ah, irmãos, creia no nosso Jesus. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Se preocupa. Está acontecendo alguma coisa? Vamos sentar, vamos conversar. Se preocupa. Tem amor. Este é o verdadeiro pastor que se espelha no nosso Jesus. Esse é um bom pastor que vai atrás da ovelha, que cuida da ovelha, que visita a ovelha. Ah, irmãos, como estamos fugindo da realidade da palavra. Muitos agora acreditam que não precisam mais visitar. Eles já ganham o pão já veio, tão bem alimentadinho, tá tudo bem. Tem gente aos nossos serviços para visitar, então não precisa mais visitar. Mas esse não é o conselho de Jesus, não é o espelho que Jesus nos passa. Jesus diz assim, ó, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, ó, ele vê, irmãos, o mau pastor vê o lobo vindo. Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Por quê? Porque este é um mau pastor, que não vê o lobo dispersando as ovelhas, não vê o lobo causando dissensão, confusão, ferindo uma ovelha, ferindo. O lobo entra, faz a festa no rebanho, mas ele foge. Porque este não é um bom pastor, é um mercenário, só quer o dinheiro das ovelhas, só quer a lã das ovelhas. Mas o bom pastor conhece a voz das suas ovelhas, conhece o grito de socorro. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra ela nos ensina como devemos ser, como devemos agir.
Às vezes acha que está tudo certo, mas vê o lobo entrar na igreja, afrontar a ovelha, e sabe o que que faz? Vê tudo isso e foge, como um mercenário que só se preocupava com o dinheiro que aquela ovelhinha produzia para ele. Mas não vai atrás para entender a ferida, para entender o que está acontecendo, o que aconteceu que esse lobo entrou com tanta raiva dessa ovelha, querendo pegar no pescoço, querendo matar. Olha, irmãos, o mercenário é que faz isso. Vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as suas ovelhas. Tá aqui, irmãos, ó, versículo 13 do capítulo 10. Ele prova que o intuito dele era só o dinheiro. Ele prova que o intuito dele era só a lã, porque a lã produz, né? A ovelha produz a lã, que é o sustento dos pastores. Trazendo para o espiritual, é esses pastores que hoje em dia só querem o dízimo, só querem o dinheiro, só querem. Nada contra, irmãos. Quem quiser abençoar a obra do Senhor, eu abençoo a obra do Senhor. O meu coração já é liberto, não sirvo o dinheiro me serve. Nós não somos dominadas pelo dinheiro, mas o Senhor nos deu domínio sobre o nosso dinheiro. Graças a Deus nós já conhecemos essa verdade que nos liberta, mas muitos ainda não. E aí eles ficam atemorizados quando pastores só pedem dinheiro, mas na hora que eles estão lá aflitos, necessitados, passando por horas de aperto, ó, foge, porque são mercenários, irmãos. Não amam a palavra de fato como ela é. São só pessoas que dizem que amam a palavra, mas na verdade eles não querem a salvação de almas. Eles são bons contribuintes, bons administradores de dinheiro, mas a alma, o amor na alma, por aquela ovelhinha, não existe, irmãos, é mentira. A gente vê a mentira pelos atos. Não são filhos de Deus, porque filhos de Deus agem na verdade e os filhos do diabo agem na mentira. Nós acabamos de ler no capítulo 9, né? Não, minto, capítulo 8, versículo 44, diz que são filhos do diabo, que satisfazem-lhe os desejos. Eles são homicidas desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando se profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira, né? É o inimigo que é o pai da mentira. Então, todos aqueles que dizem que te amam, mas na hora, oh, meu amigo, meu querido, minha amiga, minha querida, minha irmã, oh, tá dizimando, tá abençoando a igreja, abraça, beija, oh, aquele amor maravilhoso, tu te sente assim acalentado, tu te sente apaziguado, mas aí quando tu veja um ato de desprezo, tu entende que aquele ali não é um pastor, ele é um mercenário. Mercenário é que amam só o dinheiro, só o que tu produz, mas não te amam. Se tu para de dar, ou se tu te aperta, ou tu estás passando por uma grande provação, eles não te acalentam, eles te abandonam. Essa é a palavra, e o Senhor Jesus disse que haveria de ter, né, irmãos, essas pessoas, ó. O mercenário foge porque é mercenário. Ele está ali só por dinheiro e não tem cuidado com as ovelhas. Olha o que Jesus fala. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o meu Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Se preocupa, irmãos, preocupação pelas ovelhas. Ainda tenho outras. Não deste aprisco, ó, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Olha só, meus irmãos, ele estava falando aqui das ovelhas de Israel, do povo dele, mas também haverá um pastor para nós. Jesus Cristo, amigo Espírito Santo, que hoje está aqui nos conduzindo.
para a verdade da palavra, nos conduzindo para um lugar seguro. Se não fosse o nosso amigo Espírito Santo, nós sucumbiríamos, irmãos, nós morreríamos. Eu digo com toda a propriedade, irmãos, eu digo com toda a propriedade porque a gente fala do que ouve. Muitas viúvas, 12 anos viúvas, nunca receberam uma visita de pastores, eu digo por propriedade, porque já passei por isso. Visitas para elas próprias mesmo, para o cuidado delas. Não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque são pastores mercenários, que não fazem o que a Bíblia manda. Cuidar das viúvas, visitar os pobres. Não, é o dinheiro é o que importa. Ah, mas tem tantos se batizando, mas tem tantos fazendo isso, porque são tão pequeninos no entendimento que acham que estão sendo guiados por bons pastores. Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque ainda existe no nosso lugar, no nosso Brasil, em nossa Santa Catarina, em nossa Imbituba, ainda bons pastores. Eu louvo a Deus, irmãos, que não julgam pela aparência, que não julgam pelo passado, que não julgam, mas vejam a pessoa, a ovelha, como uma nova criatura em Cristo Jesus, amam, abraçam. Eu louvo a Deus, irmãos, por isso está acontecendo ainda no nosso Brasil, em nossa Imbituba, em nossa Santa Catarina, porque no mundo inteiro, irmãos, milhares e milhares estão indo para o abismo, entrando nas portas largas, porque esses grandes pastores das grandes igrejas, eles só pregam teologia de prosperidade, só pregam a hipergraça, que de qualquer jeito pode tudo. Irmãos, cuidado, ouça a voz do bom pastor. Não dê ouvidos a esses mercenários que fazem da sua lã o seu comércio, o seu ganha-pão, a sua vida. Se você parar de gerar a lã para eles, eles te abandonam. Dizem que tu és infiel, que tu és um errado, que tu não compreende eles, e aí eles mudam a situação. E quem fica abandonado é a ovelha. Então, ouça a voz da Bíblia, ouça a voz do Senhor. Ele é o bom pastor, ele não te abandona nos teus momentos difíceis. Ele não te abandona quando alguém chega te afrontando. Ele é um bom pastor. Ele te protege. Aleluia, Jesus. Assim como me conhece a mim, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, aleluia, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha, irmãos, olha, eu dou a minha vida para reassumir, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. A nosso pecado, a nossa miséria, nós tínhamos estado afastados do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então ele veio e nos reassumiu na morte na cruz, na ressurreição. Ele disse, não, Pedro, vai lá, prega para os gentios também. Eles também merecem a minha salvação. Não torne impuro o que eu purificar. Mas já foi um ladrão, já foi um homicida, já foi uma prostituta, já foi é um divorciado, é uma divorciada, é um errado, é uma errada. Mas traz para mim, Pedro, vai lá, prega para eles. Muitas pessoas boas, irmãos, boas, de coração, íntegros como Cornélio era. É só nós já lemos Atos. Ele era íntegro, ele era justo, ele fazia tudo, ele já tinha intimidade com o Senhor, mas ainda não tinha o direito de receber porque não pregavam para os gentios. Então o anjo do Senhor apareceu para Cornélio, Cornélio manda os mensageiros chamar Pedro. Pedro já havia tido a visão que poderia pregar, né? E se alimentar do que ele achava que era impuro. Ele disse, não, eu não vou matar e vou comer esses bichos aí. Tinha quadrúpedes, era porco, era tudo que na lei não deixava comer. E aí ele entendeu que não eram animais.
quando os mensageiros chegaram pedindo para ele ir lá falar e anunciar de Jesus para o centurião Cornélio, ele entendeu. E então ele disse, o Senhor me disse para mim trazer a palavra de vida, porque não tornar impuro o que ele purificar. Então, meu irmão, se já foi alguém errado, se já foi alguém drogado, caído na sarjeta, abrace, pastores, abracem. Porque você não pode julgar. O único que pode julgar é o nosso justo juiz, Jesus Cristo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. A nós convém abraçar e denunciar o pecado que nele havia. Então temos que ensinar, induzir, introduzir nele a verdade que é Jesus. O amor desse puro pastor que abraça e dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Ele não tira nada da ovelha, irmão. Ele dá a vida pela ovelha. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu. E a mim convém conduzi-las. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele estava dizendo, ninguém estava me levando para o Calvário. Ninguém me prendeu. Eu fui porque eu dei a minha vida como expiação do pecado da humanidade. De todos eles, eu dou a minha vida. Ah, meu Deus do céu. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para reavê-la, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, aleluia. E hoje ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, queridos. Aleluia. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, porque não existe pastor humano. Não existe, irmãos. Não existe pastor humano com este amor tão grande do nosso Deus, que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Tentamos segui-lo. Eu louvo a Deus, conheço muitos pastores abençoados que nos aconselharam, que pegavam na nossa orelha dizendo é assim, é assim. Coisa linda, o pastor que chama atenção. Por quê? Porque o pai, ele adverte o filho que ama. Ele não quer que o filho se perca. Por isso todo pastor, toda pastora, esposa de pastor, né? Que foi a aconselhadora da sua vida, agradeça a ela de corpo e alma. Eu mando mensagem, eu não tenho vergonha de agradecer por toda a ajuda que eu já tive na minha vida, não, irmãos. Porque eu tive pessoas que me instruíram, de fato, de verdade, o caminho do céu. E eu louvo a Deus e eu oro por todos eles. Amém? Versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Sempre, né? Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de cegos? Pode, porventura, alguém que está tão errado orar e Deus salvar? Muita gente. Pode, porventura, estar errado uma pessoa que tenta andar somente pela palavra e alguém se levantar com tantas calúnias demoníacas? Pode alguém estar fazendo a obra do Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, orando e jejuando para que a igreja receba mais e mais poder do céu para manifestar a glória do Senhor? E era assim que eles julgavam a Jesus. Tá endemoniado. Aí alguém vinha dizendo, como que alguém endemoniado abre vista de cegos? Meus queridos, é desse jeito. A festa da dedicação, Jesus é interrogado. Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Pensando, né? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo disse, e não credes?
As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois da... Não, meu Deus do céu, irmãos, olha só. Não credes porque não sois das minhas ovelhas, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A voz do nosso Jesus é amável. A voz do nosso Jesus é misericórdia. A voz do nosso Jesus Ele quebrou tudo na porta do templo, da sinagoga, quando estavam sendo cambistas, querendo só angariar dinheiro. E aí o Senhor não se agradou daquilo ali. Ele gostou foi da oferta da viúva, que tudo que ela tinha, ela deu. Ah, irmãos, você tudo que tem dado para o Senhor? Ou você só quer o ouro para sua casa? Ou você só quer o carro melhor para você? Você não coloca uma irmãzinha no tempo de chuva no seu carro porque pode sujar de lodo. Irmãos, o Senhor, Ele vê a realidade da intenção do coração humano, irmãos. A minha ovelha ouvem as minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aleluia, Jesus, que nós possamos ficar seguros na mão do nosso verdadeiro pastor, aleluia, Jesus Cristo, irmãos, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia, Jesus. Eu oro nessa hora para que todos que assistem esse vídeo, eu, minha casa, minha família, possamos estar nas mãos do verdadeiro pastor, aleluia, que é o nosso amado Jesus Cristo, que nos conduz à vida eterna. Eu e o Pai somos um. Versículo 30. Se o poder está na mão do Pai, e Ele, o Pai, é um, então é das mãos de Jesus que nós não vamos ser arrebatados. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Irmãos, quem distorce a palavra pega a pedra para atirar. Ah, tá falando heresia, tá pregando heresia. Ah, não tem Deus no coração, tá falando... Não, irmãos, isso aqui é fariseísmo, é contrariedade à verdade da palavra. Então eles pegam pedras e jogam em Jesus. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Meu Deus, todas as obras que eu fiz, ele quis dizer, eu já curei, eu já toquei em leproso, eu já fiz a mão mirrada estender, eu já fiz pães multiplicar, peixes multiplicar sobre as vistas de vocês, eu já fiz tantas coisas. Por qual motivo me apedrejais? Se só o que eu fiz para vocês foi bom. Se todas as obras, analisar uma pessoa... só faz o bem, só faz o bem. E por que tu apedrejas essas pessoas, essa pessoa que só te fez o bem? Começa a pensar na pessoa, começa a ver, ela fez isso para mim, ela fez isso, aquilo na igreja, ela trabalhou assim, só fez o bem, mas só tem pedra nas mãos para julgar. Quem são essas pessoas? Versículo 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa dessa blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? E disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, a escritura que ele dizia era a Torá, a escritura que eles tinham da lei de Moisés. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes tu blasfêmias, porque declarei sou filho de Deus? Se eles poderiam ser considerados deuses, por que o Filho de Deus que estava ali diante deles não poderia ser considerado Filho de Deus?
Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas eu faço e não me credes. Credes nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Jesus não fez o sinal, mas tudo quanto ele falou que Jesus viria e faria, este está fazendo. Este é o verdadeiro testemunho, a verdadeira profecia, irmãos, quando é falado e é cumprido. E muitos ali creram nele. Queridos amados, amanhã, capítulo 11 de João, a ressurreição de Lázaro. Vai ser maravilhoso, oh glória! Ficamos com esta palavra no dia de hoje. Medite nela. Adore o verdadeiro pastor. Se você ainda não ouviu a voz do teu verdadeiro pastor, ouça, ela é mansa, ela é como uma brisa. Ela é a voz que falou com Elias na caverna. Elias, Elias, o que fazes aqui, Elias? E era como uma brisa suave. Ele não vem, irmãos. Ele não veio para matar, para roubar e destruir, te deixar sem nada, não. Ele veio dar a sua vida pelas suas ovelhas. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor e entenda a verdadeira palavra como ela é. Deus os abençoe.